Fala, prevencionista, tudo bem? Prevencionista, algum tempo atrás a gente conversou aqui no canal sobre uma consulta, né, que alguns profissionais fizeram ao CREA do Paraná, perguntando ao CREA do Paraná quem seria o profissional responsável pela elaboração do PGR. O CREA do Paraná, lógico, puxando sardinha para a classe que ele representa, que são os engenheiros. O CREA do Paraná disse que somente os engenheiros de segurança poderiam elaborar o PGR. Lógico, isso é descabido, né? Não precisa ser um doutor em legislação para saber disso. Qualquer pessoa com a mínima inteligência ao ler a NR1 enxerga lá claramente que o empregador é que é o responsável pelo PGR, e o empregador, como sendo responsável pelo PGR, ele delega a elaboração do PGR a quem ele quiser, até a tia da limpeza, se ele quiser, ele vai delegar o PGR, o gerente, qualquer pessoa que ele quiser. Então, é o empregador que é o responsável. Pois bem, mas mesmo assim, para que as coisas fiquem claras, o Ministério do Trabalho lançou uma orientação técnica, né? A SRTE lançou uma orientação técnica descrevendo quem é o profissional ou quais são os requisitos para o profissional elaborador do PGR. Talvez você até já tenha visto essa nota por aí, mas vamos comentar sobre esta nota, né? Enfim, a orientação técnica CIT, né, número 3 de 2023. Vamos lá para o meu computador que eu vou mostrar ela para você. Ela é bem curtinha, dá para a gente ver isso rapidão. Então você está vendo aí a orientação técnica, né, e ela fala sobre a inspeção do trabalho, saúde e segurança e sobre o PGR e o profissional responsável pela sua elaboração / implementação. O tópico 1 diz o seguinte: o PGR é de responsabilidade da organização, sendo um programa e não um documento de gestão. O que esse item está dizendo? Está falando, ó, gente, isso aqui é um programa. O PGR é um programa. Ele não é um documento. Ele não é um laudo. Os laudos, sim, são de elaboração do engenheiro de segurança, porque o laudo, como o LTCAT, o laudo de salubridade, eles são documentos conclusivos. Eles existem para dizer sim ou não, se no laudo de salubridade tem direito ao adicional de salubridade ou não tem, e se no LTCAT enseja o direito sobre a aposentadoria especial ou não. Então, o item 1 dessa orientação está dizendo justamente isso. Ele é um programa de gestão sobre os perigos e sobre os riscos ocupacionais que os trabalhadores estão expostos. Não é um documento, não é algo estático, não é um laudo. Ele é um programa. Ele precisa acompanhar a realidade do ambiente de trabalho, no que se refere à estrutura, riscos, funções, produtos químicos utilizados, vírgula, etc. Aqui no tópico 2 dessa orientação técnica diz o seguinte: não se ignora, todavia, que em seus métodos para identificação e forma de atuação são registrados em documentos como inventário de risco e plano de ação, e que precisam ser datados e assinados por seus responsáveis. Está dizendo, olha, faz parte, né, do PGR o quê? A avaliação dos riscos e dos perigos e o plano de ação. E esse tem que ser datado e assinado por seus responsáveis. Quem são os responsáveis? A própria nota técnica não falou. Por que ela não falou? Porque a própria legislação não fala. O responsável, de novo, é quem o empregador quiser. E se a fiscalização do trabalho julgar que o julgamento do empregador foi inadequado, ela então vai autuar a empresa. Porque a empresa, sei lá, colocou a tiazinha do café para elaborar o PGR. Estou fantasiando aqui, mas pode acontecer isso. Então a responsabilidade é do empregador. E lógico, esse inventário de risco e o plano de ação tem que ser datado, tem que ser assinado por quem? Por seus responsáveis, que vai ser quem o empregador quiser. E no tópico 3, fala sobre as exceções inseridas em normas específicas. Por exemplo, na NR18, existe uma orientação específica sobre o profissional que vai elaborar o PGR na construção civil. Então,
Então, para a construção civil, que é... Chegou o Henrique Onas aqui para atrapalhar o vídeo. Então, para a construção civil, que é um segmento específico, diz o seguinte, que nos canteiros de obra com até 7 metros de altura e com no máximo 10 trabalhadores, o PGR deve ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho e implementado sob a responsabilidade da organização. Então, olha só, nos canteiros menores, com até 7 metros de altura e com no máximo 10 trabalhadores, basta ser um profissional qualificado em segurança. Pode ser um técnico? Pode. Pode ser um tecnólogo? Pode. Pode ser um engenheiro de segurança? Pode. E, lógico, quando a gente estiver falando de um canteiro maior, com mais de 7 metros de altura e com mais de 10 trabalhadores, nesse caso, então, a elaboração do PGR dessa obra vai ter que ser feita pelo profissional legalmente habilitado, que é justamente o que o tópico aqui acima está falando. Então, nos canteiros maiores, o PGR por profissional legalmente habilitado. Nos canteiros menores, o PGR elaborado por profissional qualificado. Isso é só para a construção civil. Então é isso que a nota técnica está dizendo, dos ambientes de trabalho que possuam setores econômicos específicos. Então o que a norma traz para a gente aí no tópico 3, é justamente o quê? Que ao empregador, cabe o quê? Observar se o profissional que vai elaborar o PGR da empresa dele tem conhecimento técnico condizente com a complexidade dos riscos e perigos existentes no ambiente de trabalho. Ponto. Então, o empregador é o responsável pela elaboração e implementação e ele vai delegar esta tarefa para quem ele julgar, pelos critérios dele, empregador, para quem ele julgar que tem conhecimento técnico condizente com a complexidade dos riscos e perigos existentes na empresa dele, empregador. Enfim, resumindo, é o empregador que define quem pode elaborar o PGR da empresa dele. Então, meu amigo e minha amiga, tá aí, essa orientação técnica. E para que serve essa orientação técnica? Ela serve muito para nortear o trabalho da fiscalização do trabalho. Para que o auditor fiscal, quando for até a empresa, não fique cobrando que o PGR seja elaborado por engenheiro. Porque a própria orientação técnica do Ministério do Trabalho está dizendo, olha, elabora o PGR quem o empregador quiser. O PGR não é um laudo, ele é um programa. E sendo programa, ele é vivo, e sendo um programa, não precisa ser como um laudo que precisa dar uma palavra final. O programa, ele está lá para programar, ele está lá para planejar ações de médio e longo prazo. Ao contrário do que é um LTCAT, que está lá para dar a palavra final sobre a questão da aposentadoria. Beleza? Então, sendo assim, a gente coloca o Ministério do Trabalho, dá a palavra final sobre a elaboração do PGR, mesmo que ele não tenha dito o nome do profissional, ele deu a palavra final. Por quê? Porque do ponto de vista legal, a própria NR1 não diz o profissional que pode elaborar. Ele diz o seguinte, olha, é o empregador que é o responsável pela elaboração do PGR, e ele coloca, pela elaboração e implementação, e ele, empregador, coloca quem ele quiser para fazer esse tipo de trabalho na empresa dele. E aí você pode ver até que a própria nota técnica, ela faz referência à CLT, faz referência à NR1, ou seja, está bem embasado e tudo mais. Agora, isso vai fazer com que o CREA pare de tentar fazer com que o PGR seja elaborado por engenheiro? Não. O CREA nunca para. A gente já aprendeu isso desde a época do PPRA. Já tinha tido nota do Ministério do Trabalho e mesmo assim o CREA continuava perseguindo o técnico de segurança para que eles se filiassem ao CREA e perseguindo o técnico de segurança do trabalho para que eles não elaborassem documentos como o PGR, que inclusive, embasado pela lei, era tal como está descrito aqui na NR1. O que a NR9 dizia em relação ao PPRA? Que o PPRA
deveria ser elaborado por pessoa ou qualquer pessoa que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto da SNR, né, da antiga NR9. Então, um texto parecido, né, com o que está na NR1, dizia o seguinte, ó, é o empregador que define a pessoa que tem competência, porque é ele que diz a seu critério quem tem competência para elaborar o PGR da empresa. Então, o CREA não vai parar, mas agora a gente tem essa nota que pelo menos traz luz, né, sobre quem pode elaborar o PGR da empresa. E o Henrique Jonas está querendo cantar uma música aqui agora em pleno vídeo. É mole? A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Se você gostou, curte aí, se inscreva em nosso canal. Falou!